Alô, moçada da internet, um forte abraço, muito boa noite. Está no ar o Sport Face. Curta essa ideia. Segundona brava, muita gente de ressaca, muita gente fez festa no final de semana. Vamos falar muito do Super Clássico de sábado, que teve mais uma vez a vitória do Vila Nova em cima do Goiás. Está virando rotina, hein? Vamos falar do Atlético Goiano do G4 na Série B e trazer também os resultados e a classificação na Série A. E também na divisão de acesso, além de uma passada rápida, tão rápida quanto Sebastian Vettel, uma passada rápida na Fórmula 1, que teve ontem o Grande Prêmio da Bélgica, um dos mais belos circuitos da temporada da Fórmula 1. Sport Face na área, hashtag Sport Face, curta essa ideia. Programa ao vivo para você aqui no Facebook e você também pode compartilhar a nossa transmissão em seu perfil no Facebook, para que mais pessoas, mais amigos assistam ao nosso programa. E ao final dele, a gente coloca também, disponibiliza todo o programa na íntegra no nosso canal do YouTube. É simples, fácil, você entra no YouTube, digita Sport Face e lá estão todos os nossos programas. O Sport Face começando, eu chamo para cá ele, meu grande amigo, eu já estou até rindo porque ele é uma irreverência pessoa. Gente, qualquer hora dessa, nós vamos filmar os bastidores, a programação, da preparação do Sport Face, que vocês precisam ver o Claudinho Pessoa, como ele fica. Chega para cá, meu amigo. Fala, Rodrigo Alves! Beleza? Beleza. Um grande abraço para os nossos internautas aí do Sport Face. Curta essa ideia. Caiu o controle aqui, mas é isso mesmo. Muito obrigado. Bola que anda, toque que vai e clássico polêmico. Mas com essa vitória do Vila Nova aí. Já abraçando aqui meu grande amigo Cláudio Vieira, popular Cuenca lá em Morrinhos, um dos maiores jogadores do futebol amador de Morrinhos, super campeão, tive a honra de jogar com Cuenca no Independente, jogar assim, participar do grupo Independente. Ah, tá. Ainda bem que você corrigiu, viu, Rodrigo? O Cuenca, pessoa maravilhosa, um grande amigo que eu tenho, com certeza, um abraço para ele, um abraço para o seu Paulo Teixeira, que é pai do assessor de imprensa do Vila Paulo Massad, o Massad feliz da vida, Vila Novense, pai dele, o Paulo Teixeira, não está não, porque é esmeraldino. E um abraço também para o Ranieri Nóbrega, a minha mãe, como sempre, fiel com a gente. O Eduardo Costa já manda o recado, boa noite, quero ver o Vila Rosa. Vila Rosa, ei, Dudu. Subir para a primeira divisão, todo ano a mesma novela, Iludidos. A Kelly Freitas também assistindo com a gente, nosso público fiel já conosco nesta noite de segunda-feira. E a gente vai trazer agora os resultados, os jogos, os resultados do final de semana na Série B, a Série B do Brasileirão, que é o nosso principal destaque, até porque estão lá os três times aqui da capital. Tem o Goiano também, mas eu falo de Goiás, Vila e Atlético. Pode colocar ali na tela para a gente, Ícaro, os jogos do final de semana. Tivemos na sexta-feira a vitória do Atlético no Acioli, 1-0 em cima do CRB. O Coritiba perdeu em casa para o Oeste por 2-0. Na sexta ainda, Figueirense 1, Brasil de Pelotas 1. No sábado, a goleada do Vila para cima do Goiás 3-0. Tivemos também Ponte Preta 0, Guarani 0, São Bento 0, Avaí 1, Fortaleza 2, Londrina 1, Paysandu 0, Sampaio Corrêa 1, CSA 3, Criciúma 0, Juventude 0, Boa Esporte também 0. O Luiz Alberto Dias está com a gente aqui. Vila! E a Kelly Freitas do mesmo jeito. Vila! Vamos estar animados com o Tigrão. Igor, coloca para a gente agora também aí a classificação da Série B. A classificação, a primeira parte da classificação da Série B. A liderança do Fortaleza, 46 pontos. Disparado Fortaleza, vai subir, hein? O CSA é segundo com 40, o Avaí é o terceiro com 39, e o Atlético fecha o G4, tem 37 pontos. O Goiás caiu para o quinto lugar com 36, o Guarani é o sexto, 36 também, o Vila subiu para o sétimo lugar, tem 35, o Figueirense é o oitavo, tem 34, a Ponte Preta é nona, 33, mesma pontuação do Oeste, que é o 10º colocado. Mudando agora para a segunda parte da tabela, Ícaro, que é o nosso editor e produtor. Na segunda parte da tabela a gente dá sequência
vence a classificação. O Coritiba, 11º com 30 pontos. Vai subir não, viu, Claudinho? Coritiba. O Londrina, 12º com 27. O Juventude é 13º também, 27 pontos. E aí uma turma com 25 pontos. O Criciúma, 14º. O CRB, 15º. O Paysandu, 16º, que demitiu o Guilherme Alves, não é mais treinador. E o Brasil de Pelotas, na 17ª colocação, além do São Bento, que é 18º. Na 19ª posição, o Sampaio Corrêa com 21. E o Boa é o Lanterna com 18 pontos. Pode voltar para a gente aqui, por favor, que a gente vai falar primeiro, Claudinho, do clássico de sábado. 3-0 para o Vila. Vila Nova engoliu o Goiás, que não jogou nada. E o Vila foi cirúrgico. Alain Mineiro, mais uma vez, inspiradíssimo. Perguntaram assim, quem foi o craque do jogo? Eu falei, o craque do jogo foi o mesmo do primeiro turno, mesmo do ano passado. É o Alain Mineiro, né? O Alain Mineiro dando show. E aí, para a gente comentar esse 3-0, a gente vai colocar também os melhores momentos. O Icaro vai colocar para a gente agora aí o vídeo dos melhores momentos do jogo. E a gente vai falando também com as imagens. O Icaro pode colocar agora aí os times entrando em campo. E aí o pessoal vai vendo os lances e a gente vai comentando. Claudinho, o que você achou do 3-0 do Vila para cima do Goiás? No primeiro tempo, a gente viu que o Vila entrou com muita vontade. O time que estava pegando essa saída de bola do Goiás. A gente sentia a presença de cada jogador do Vila Nova em cada parte do campo. Então isso mostra vontade, o que não aconteceu com o time do Goiás. Então foi uma série de fatores que fez o Vila Nova vencer essa partida. Eu não sei o que aconteceu com o Goiás, que a gente sabe que o Goiás tem um elenco muito bom, os números mostram. Chegou como favorito. Exatamente, chegou como favorito. Então o Emerson Maria mais uma vez jogou em cima de alguns jogadores, pontuou alguns jogadores. Um exemplo é o Gaston ali do Michael, ele mudou de posição, mudou de lugar, mas não resolveu. Então a gente viu ali principalmente a disposição dos jogadores do Vila Nova comparando aos jogadores do Goiás, com mais vontade, com mais aplicação e aquela obediência tática fervorosa que o Emerson Maria sempre coloca nos jogadores. Então assim, eu classifico esse clássico como assim, não é que o Goiás sumiu no jogo, é que o Vila teve mais vontade do que o Goiás. Aí o jogador fala, mas o time do Goiás teve vontade, não o bastante para um clássico contra o seu maior rival. Aí eu já te faço uma pergunta, Cláudio, agora vai rolando aí os vídeos dos melhores momentos. Na 972-0, primeiro gol do Alain Mineiro, ele fez, ele deu um belo chute, mas não dá para falar também que o Marcos não falhou. O Marcos falhou no gol também, a bola passou por baixo dele, quer dizer, a falha ali, uma chance defensável, poderia mudar a história do jogo. Mas enfim, terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0, no segundo tempo, gol do Alex Henrique, e gol do Helder, o terceiro. Soberba. A palavra cabe no Goiás, tudo que aconteceu sábado, o Goiás estava num momento muito melhor do que o Vila Nova, enfim, soberba é a palavra. Eu quero acreditar que não, viu, Rodrigo? Eu acho que os jogadores do Goiás, eu acho que eles entraram com a concentração necessária para um clássico contra o Vila Nova, que é um dos seus principais rivais. Não só goiano, como nacional agora, numa Série B. Então, assim, eu acho que é mais essa questão da concentração dos jogadores, do foco dos jogadores para esse momento, entendeu? Então, eu quero levar por esse lado. Até porque eles também não vão entrar querendo perder, principalmente no Vila Nova. Eu acho que eles foram assim, mais displicentes do que o time do Vila Nova. O time do Vila Nova entrou com foco, com determinação e vontade. Tudo aquilo que faltou para o time do Goiás. Tá certo, então você conferiu aí os melhores momentos.
da vitória, grande vitória do Vila, soberana vitória do Vila Nova. O Goiás não teve chance alguma. Teve um lance com o Michael no primeiro tempo, que ele conseguiu o drible no Jareta, mas aí o Pazinato fez uma grande defesa. Depois o Michel tentou cruzar uma bola, a bola tomou o caminho do gol. O Pazinato de novo apareceu e apareceu bem, fazendo mais uma defesa. E o Rafinha, um lance no segundo tempo, que a gente até colocou também nos melhores momentos, que ele passou no meio de dois marcadores do que ele chutou. No mais, o Vila Nova, que inclusive mostrou também o trabalho técnico, jogadas ensaiadas, uma falta não deu certo, que o Alan Mineiro rolou para o Matheus Antes e chutou para fora. Na rede, pro lado de fora. E nas outras duas deu certo, que foram as tabelas no segundo gol e no terceiro gol também. Então, quer dizer, o Emerson Maria aproveitou bem esse período de uma semana aí que teve praticamente, que ele jogou na terça, né, o Congresso foi no sábado, os dias, enfim, que ele teve para fazer essas jogadas, para treinar essas jogadas ensaiadas, e aí a gente vê o dedo do técnico, né, porque ele conseguiu e deu resultado dentro de campo com dois gols sendo assim. Porque Rodrigo, assim, vamos criar uma situação, principalmente se posicionando ali como treinador do Vila Nova. Uma semana onde uma pressão danada de alguns torcedores, né, como o Emerson Maria até colocou, essa pressão assim, veio sufocando o Vila durante a semana todinha e pegar um time, colocar um time assim, blindar completamente um time para um clássico contra o Goiás, que sabíamos que o Goiás era favorito pelo momento, e fazer com esse time ter um rendimento que levasse a vitória do Vila Nova, rapaz, o treinador tem que ser muito bom. Principalmente fazendo esse trabalho aí de bastidores, o trabalho psicológico com cada jogador. Porque não é fácil. Você vive uma semana turbulenta, quer dizer, pegar um time que estava ali com essa pressão toda, principalmente dos torcedores, levar esse time para dentro de campo, encarar o Goiás de igual para igual no momento que o Goiás está vindo. E além de tudo, Rodrigo, o que mais me assustou foi o placar. 3-0. 1-0 até beleza, um empate seria coisa normal. Agora 3-0, então assim, é uma coisa assim de deixar todo mundo espantado. Exatamente, e prestar bastante atenção. Então eu acho que aí tem o dedo, principalmente do treinador Emerson Maria, né, de trabalhar principalmente a cabeça de cada jogador para esse jogo, né, principalmente, especificamente. Então, por isso que eu estou te falando, a vontade que o Vila Nova entrou em campo só poderia ter esse trabalho aí de bastidores, esse trabalho psicológico com cada jogador. A gente vai colocar também daqui a pouco alguns minutos, porque a entrevista do Emerson Maria foi longa, porque ele desabafou mesmo depois de tudo que aconteceu. Uma entrevista completamente para desabafar. Um abraço aqui para o Leandro Vieira, Lemorinho, está ligado com a gente, o Aderildo Rodrigues lá em Caldas Novas, aliás, no Rio Quente, também está ligado com a gente, já a gente veio para os recadinhos. Mas antes da entrevista, eu quero também destacar aqui as declarações dos jogadores. Porque durante a semana passada, o Giovanni do Goiás na entrevista dizendo que estava tudo normal em Goiânia. Essa história do tudo normal, né? Desde o Campeonato Goiano, quando o Léo Senna gravou um vídeo, quando o Goiás foi campeão. Está tudo normal e tal. O Giovanni declarou, eu sou a favor, sim, quando a coisa é pacífica. Quando a coisa é pacífica. O Alan Mineiro, depois do jogo, gravou o vídeo falando que, pegando o gancho aí da Globo, né, o Brasil consegue tudo. Ele disse que a Goiânia, que ele quer tudo, é uma Goiânia mais justa. Que onde os dois times possam vencer os clássicos, porque só o Vila já está chato. É palavras do Alan Mineiro, até brinquei disso, então o Alan está torcendo pro Goiás também. Agora, eu não gostei foi da declaração do Gaston. Por que eu não gostei? Gaston desabafou também, pode desabafar, normal, isso é normal desabafar. Mas agora, cara, chamaram um companheiro de profissão de vagabundo, porque foi esse o termo que ele usou, chamando o Giovanni de vagabundo. Gaston, faça-me um favor, cara. Faça-me um favor. Você tem que respeitar. Você quer criticar, não gostou do cara falar que estava tudo normal em Goiânia? Você tem que responder, principalmente com a bola, como você fez, que você engoliu o Michael, que não fez praticamente nada, quando fez em cima de Jareta. Então mostra com os pés e depois fala. Mas xingar um companheiro de profissão de vagabundo, para com isso, cara. Se não me engano,
Acho que vocês já jogaram juntos. Se não jogou, podem vir a jogar um dia. Como é que vai ser chegar para poder trabalhar junto com o Giovanni um dia? Se isso acontecer, é hipótese, pode acontecer. Pô, chamar um cara de vagabundo, um colega de profissão. Os dois vivem do futebol, são jogadores. Chamar o cara de vagabundo. Não, isso eu não apoio e não defendo, não. Rodrigo, assim, eu acho que não querendo justificar, mas já justificando. Porque não tem justificativa. Não tem justificativa. Esse tipo de comportamento do Gaston, não. Se o fez, eu acho que se ele ter um pingo de bom senso, né, é pedir desculpas. Até porque pode ser um momento aí com a cabeça quente, né, o jogador tem isso, em muitos relatos, em estar declarando coisas desnecessárias no momento inoportuno. Né? Então, eu acho que profissional, como os jogadores, tanto do Goiás quanto do Vila Nova, eu acho que tem que pegar leve. Agora a questão aí, como você colocou, dessa brincadeira, dessa coisa com respeito, eu acho que até legal. Até um certo ponto. O ponto seria o quê? Desde que você não desrespeite, né? E não tire completamente a razão, né, da questão do seu depoimento. Então, a partir do momento que você começa a ofender a outra pessoa verbalmente, aí já deixa de ser aquela zoeira sadia, aquela coisa legal. Porque é clássico, a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita também, que acontece. Acontece com o torcedor, acontece com os jogadores. Porque isso, cara, é muito legal. Se a gente for analisar, isso é legal. Por quê? Porque mexe com a adrenalina. Mexe, sabe por quê? Porque seu amigo é Vila Nova, entendeu? Tem um grupo ali do WhatsApp. Os caras, primo, esposa, então, enfim. Então sempre tem essa zoeira e é muito legal isso. Agora, quando passa disso a começar a desrespeitar, principalmente, pode ser um jogador, pode ser um amigo, pode ser um primo, aí já não é o certo. Então, eu acho que as pessoas tinham que preocupar com isso. Agora, essa questão de respeitar principalmente um profissional ali da mesma profissão, por mais que seja um time adversário ou um time rival, da capital principalmente, eu acho que aí já é demais. Então, o que o Gaston pode fazer para tirar isso é falar, ó, cabeça quente, no momento a gente empolgou, desculpa, Giovanni, eu espero que você me entenda. O mínimo que ele poderia fazer é isso. Mas assim, se tratando de um clássico, né, e se tratando de um jogo tão polêmico, de um jogo tão pegado, de um jogo que poderia ter acontecido muitas coisas piores, eu acho que o jogo, esse clássico, foi muito respeitoso. Se a gente analisar com um clássico assim, que não aconteceu uma falta violenta, assim, foi um jogo duro. Foi um jogo duro, a gente viu isso. Mas não foi um jogo desleal. Então, eu acho que isso é muito importante para um clássico. Agora, as coisas que acontecem na internet, é igual falando, o Alan Mineiro falou agora, amanhã pode ser o Giovanni. Eu acho que ele tem que ficar chateado com isso, não. Porque é o momento, é a empolgação da pessoa no momento. Só não pode desrespeitar. A posição do Alan Mineiro foi muito bacana. Agora, o Gaston chamar o Giovanni de vagabundo aí, não. Não dá. Mas assim, eu espero que ele tenha arrependido desse momento, né? Porque ali no calor da emoção, né, da adrenalina. E outra coisa, então, eu acho que ele voltar atrás aí nesse episódio. Ele ainda falou ainda, deixa aí pra gente poder ler os recados aqui. Ele ainda falou que no Vila tem pai de família. No Goiás não tem pai de família, então não? E aí soltou essa chamando de vagabundo. Um abraço aqui pro Sinomar Rezende. Um abraço pro Maurílio JJ, lá em Guapó. Tá aqui, ó. Vai trabalhar, Rodrigo Alves. Estamos trabalhando, Maurício JJ. Deixa eu pegar o seu celular aqui pra gente poder ler mais recados, que eu tava fazendo aquele trabalho aqui de divulgação, né? Mandando um convite pra rapaziada. Use aí meu celular. Isso, então vamos lá pros recados aqui. O Elvis Brandão. Vou começar a entender de futebol agora no Face.
Eleuso Alves, Dragão, a minha mãe mandou aqui também, Dragão, a Geise Daniele Rodrigues está com a gente, o Dione Uto, nosso colega cronistas. Ô, Dione Uto, um abração, garoto, saudade. Parabéns a toda a equipe, a Sueli Gondim, meu amigo Caldeira, lá em Brasília, estão ligados com a gente, o Divino Costa, boa noite, Rodrigo Alves e Claudinho, mas o Vila tem que continuar jogando com a mesma determinação que foi com o Goiás, porque se relaxar não vai resolver nada essa vitória. Divino. Divino, deixa eu te falar um negócio. Inclusive, um amigo meu, que é Goiás, assim, um roxo, falou, Claudinho, se o Vila Nova jogar do jeito que ele jogou com o Goiás, ele só para Série A assim fácil. Porque parece que com o Goiás ele incorpora, sei lá, o Maratona, tudo é tipo de jogador top. E apronta para cima do Goiás. Davi William, ou David William, escalação ótima do Vila Nova para o Clássico. O Emerson Maria tem que manter essa escalação. O Heitor jogou de volante no lugar do Wellington Reis. Errou muitos passes, mas na marcação, que é o principal, ele foi bem. A Ana Paula, auxiliadora de Moraes. Oi, eu e meu marido Valdson torcemos para o Goiás. Mas meus parabéns aos torcedores do Vila Nova pela vitória de 3-0 contra o Goiás. Olha que bacana. Isso que é um depoimento sadio, de paz. Assim, até porque, Rodrigo, a gente estava até analisando. Imagina se esses 3 times só para Série A. Eu continuo na torcida e olha do Vila. O Vila voltou a entrar na briga de novo. O Goiás saiu do G4, mas está a 1 ponto. O Atlético está no G4. Rapaz, seria assim, algo imensurável os 3 conseguirem acesso. É bom para Goiás, é bom para os cronistas esportivos, para a imprensa esportiva, é bom para os hotéis, É bom para todo mundo. Imagina, você vê aqui três vezes o Corinthians, 3 vezes o Flamengo, 3 vezes o São Paulo, 3 vezes o Palmeiras, 3 vezes o Santos, 3 vezes tudo. Gente, é para acabar com o que do Goiás. Está igual o Emerson Maria batendo na mesa. Não. Igual o Nilton César batendo na mesa. Júnior Gomes, abraço para nós aqui na Alemanha. Que isso, Júnior. Um grande abraço aí. Deutschland. Um grande abraço a todos aí de Deutschland. Essa cidade. Não, calma. Deutschland é alemão e alemão. Né? Porque tem Germany, Alemanha e Deutschland. Claudinho também é cultura. Abraço aqui na Alemanha para nós, amigo. Dali Tigrão. Quem é ele da Alemanha? O Júnior Gomes. Good Nacht. É boa noite alemão, porque lá é 5 horas a mais, né? Deixa eu gastar um pouquinho desse alemão, eu só sei cumprimentar e dar tchau. Lá, na Copa da Alemanha, né, Claudinho? Estive na Copa da Alemanha. O Eduardo Costa, quero assistir o programa do estúdio, aí vou levar um brinde para fazer sorteio. Combinado então, Dudu, essa semana a gente combina. É só combinar, porque aqui nós estamos abertos, não para Guanabara, mas para Goiás todinho. É verdade. Josinha Santos, parabéns, meu Tigrão, que continue com essa garra que vimos no sábado. O Leandro Vieira, o Goiás não pode se abalar com essa derrota. Eduardo Costa, Rodrigo, não dá moral para a Josi, porque ela não entende futebol. Que isso, rapaz. Olha o Jaulo Santos aqui, ó. Vila! 3-0, perdeu a graça de ganhar dos Mochés. Jaulo Santos, um grande abraço. Valeu, Jaldinho. Os maiores londonenses que eu conheço. O Everton Garcês, buenas, gurizada. Pensei que o Vila estaria procurando treinador sábado. Como é o futebol, hein? Quero os 3 na primeirona. A gente também. E a gente imaginava que se perdesse, o Emerson Maria realmente seria demitido. Eu não. Tá gravado aí. Você perguntou se o Emerson Maria perdendo ou ganhando sai? Eu falei, não sai. Rômulo Dias, vascaíno, esposo da Gisele lá em Mococa, filho da dona Vilma, tá com a gente também. O Júnior Gomes. Eita, aí sim, fala o alemão, hein, amigo? Rômulo diz aí, Rodrigão, tá feliz com a vitória do Vila? O Vila deu uma sacudida, viu, Rômulo? O Vila deu uma sacudida e essa vitória, isso é lógico, pensando pelo Goiás, é ruim, né? O Goiás perdeu uma sequência de vitórias no segundo turno e tal. O momento do Goiás é bom. Mas só que o Goiás continua lá pertinho do G4 e o Vila voltou de novo, né? A se motivar para brigar pelo acesso. Então, a vitória ela teve, né, esses lados também. E após o 3-0, o técnico Emerson Maria, ele desabafou na entrevista coletiva. A gente conseguiu, né, a entrevista, ela é muito longa, 40 minutos. Então a gente vai rodar aqui alguns minutos, porque o desabafo dele chamou a atenção, e a gente traz também detalhes que não vão vir ao ar agora. A gente vai falar também, daqui a pouco a gente fala do Atlético, que venceu 1-0
Na sexta, o CRB, gol do André Luiz no finalzinho do jogo. O Atlético está aí pertinho de anunciar a contratação de um atacante. Mas agora, nosso produtor Ícaro Venâncio vai colocar na tela para você a declaração, o depoimento, o desabafo de Emerson Maria. Senhor, para começar a abertura da coletiva. Pressão total durante a semana. Se o senhor quiser falar, fica à vontade. Mas eu gostaria de saber do senhor os pontos positivos que levaram mais uma vez o senhor a sair vencedor, juntamente com seus comandados, desse clássico diante do Goiás. Parabéns mais uma vez. Boa noite já, né? Todos. A pressão em cima da nossa profissão, de atleta de futebol profissional, de treinador, executivo, ela é constante. E volto a dizer para vocês, agora a pressão era para ganhar o jogo de hoje, é para ganhar o próximo, para ganhar os 2 jogos depois que nós temos na sequência. Sempre é uma pressão. Mas o que me deixa profundamente chateado, e desculpa aqui eu estar externando algumas situações, é que hoje, e várias oportunidades também, ou na maioria das vezes, nossos torcedores sempre dão uma demonstração de muito incentivo, de muita energia. E infelizmente a gente não conseguia traduzir o nosso bom futebol em resultado. Se a bola do Michael entra, de repente a história do jogo seria diferente. Se nós não fôssemos eficientes, de repente a história do jogo seria diferente também. Nós criamos mais oportunidades em outros jogos, não vencemos. Nós temos alguns dados, né, estatísticos de distância percorrida, de número de ações de alta intensidade, que eu tenho certeza que hoje nós vai dar igual aos outros jogos. Talvez o que mudou hoje foi um pouco maior o nosso nível de concentração, né? Mas a gente vinha jogando vários jogos igual jogamos hoje. Infelizmente não vinha traduzindo em resultado a nossa boa performance, né? E assim, quero agradecer o torcedor do Vila Nova que compareceu, o torcedor do Vila Nova que sempre nos apoia, sempre me recebeu de braço aberto, sempre me tratou muito bem, assim como os atletas. E me permita estar falando de alguns acontecimentos isolados, né, que aconteceram. Então, está aqui o Felipe Albuquerque, que não precisa... Ele foi agredido, ele recebeu uma cusparada no aeroporto, ele recebeu uma cusparada, e eu já quero dizer para o cidadão que me agrediu verbalmente, se entrar qualquer cidadão aqui e xingar você, for no seu ouvido falar o que eu ouvi, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto? Você não vai ficar quieto. Eu fiquei quieto em respeito ao torcedor do Vila Nova, porque iria causar um tumulto muito grande. Só que não vai acontecer uma terceira vez, porque esse mesmo cidadão que me agrediu verbalmente foi o mesmo de quando nós voltamos no jogo, ele também me agrediu verbalmente lá no Oba. As palavras que ele falaram para mim são impublicáveis, nenhuma aceitaria. Só que assim, desculpa eu estar falando, mas quando nós voltamos do jogo esse último jogo de São Luís do Maranhão, tinha 2 equipes de televisão esperando para fazer uma matéria do quê? Uma matéria de torcedor falando, que eu estou torcedor agredindo. Nesse mesmo dia, esse torcedor que veiculou um vídeo do Felipe, o Felipe entrou dentro do supermercado e ele foi agredido, o Felipe verbalmente. Quem é que aguenta isso? Quem é que suporta? Se fala muito, e aqui tem os senhores aqui, de assédio moral das mulheres, de assédio moral. Tá? Nós fomos assediados na nossa moral. E quando fere na moral de um homem, certo? A gente não aceita isso. Porque nós estamos aqui trabalhando duro para dar alegria para a torcida. Não estamos de brincadeira. Não é para brincar. A gente está uma paixão. E a gente sabe a responsabilidade que tem. E não está faltando empenho e dedicação de ninguém. Então aconteceu isso aí. Esse mesmo torcedor que veiculou o vídeo do Felipe, ele perseguiu. Eu estava com a minha família, estava com a minha esposa, fui pegar minha filha e ele chutou meu carro. Ele chutou meu carro, amassou meu carro, danificou.
Ainda bem que foi um dano material. Mas ele, quem é que vai ser perseguido? Um médico, ele trabalha, ele pega o seu carro e vai para casa. Ele não é perseguido porque ele fez um mau trabalho ou porque ele não salvou a vida de uma pessoa. Ele procura dar o máximo. Assim como nós procuramos dar o máximo também. Certo? Então, não vou aceitar mais nenhum tipo de agressão verbal. Esse cara também, certo? Da mesma maneira que ele veiculou, ele foi covarde. Foi um torcedor só. E quando se fala em rede social de torcedor do Vila Nova, esse é o verdadeiro torcedor do Vila Nova. Esse é o verdadeiro torcedor do Vila Nova, que do começo ao final ele nos incentivou. Às vezes acontece algum tipo de apupa, algum tipo de vaia, que são já direcionadas para algumas pessoas aqui do clube, certo? Hoje o Heitor, vamos lá, o Heitor começou o jogo um pouquinho ansioso. Se fosse outra situação e o estádio não tivesse com 10 mil pessoas, de repente já começaria uma vaia, já começaria uma apupa em cima dele e ele não jogaria. Nós não começamos bem o jogo, definindo bem as jogadas, já começaria com uma manifestação que acabaria fazendo com que alguns jogadores não tivessem o rendimento que tiveram. Agora, luta, comprometimento, entrega para fazer esse clube grande aqui nunca faltou de ninguém. E eu não tolero e não aceito o que aconteceu e não vou aceitar mais. Aceito sim uma cobrança que teve da torcida, do esquadrão que teve lá conversando com a gente, sabendo o que poderia fazer para nos ajudar. É diferente. Essas pessoas só atrapalharam e tumultuaram o ambiente. Hoje o Vila Nova ele é um clube respeitado. Nós estamos brigando com muita dificuldade financeira. Você vai falar, está aqui o presidente, pode falar melhor do que eu. Nós somos o 15º orçamento da Série B e a gente está brigando desde o ano passado pelo acesso. Vocês acham que os jogadores não gostariam de estar com 40, 50 pontos, já na beira do acesso? Lógico que nós gostaríamos. Lógico que nós ficamos muito chateados quando aconteceu. A gente sente. Nós talvez não temos poderio econômico, a gente não tem a mesma condição de outra equipe, mas nós temos alma, nós temos coração, nós temos vontade de vencer. Então, gostaria de parabenizar o verdadeiro torcedor vilanovense. Agora, esses vagabundos, esses vândalos, certo? Eles não podem se dizer torcedor de Vila Nova. São marginais, são bandidos que deveriam estar atrás das grades, certo? Porque, ao invés de se preocuparem com outras coisas, às vezes os políticos que roubam, que votam contra as leis do povo, eles saem pelo aeroporto com pessoas de bem, e nós somos pessoas de bem, e às vezes temos que sair escondido para não ser agredido, ou para não provocar qualquer tipo de confusão. Tem que ser dado um basta para isso. Não pode mais acontecer. E às vezes, vocês da imprensa, que dão vozes a esses caras, vão fazer... Pode colocar aqui para a gente de novo. Ficou grande ainda, claro. Como dissemos, é uma entrevista de 40 minutos, e rodamos aí cerca de 7, 8 minutos do desabafo do Emerson Maria. Antes da gente falar rapidinho aqui desse assunto, tem muito o que falar também. Abraçando aqui o José Luiz no Colina Azul, a Diene Costa está com a gente, o Rangel Viana, meu amigo Pedro Henrique Rabelo, repórter da Rádio CBN, a jornalista competentíssima, jornalista Karine Pinheiro, o Charlie Pereira, da Sagres 730, também conferindo aqui o Sport Face com a gente. Muito obrigado ao Aderildo Rodrigues e ao Jaldo Santos, que compartilharam a nossa transmissão na linha do tempo deles. Faça isso também, compartilhe, hashtag Sport Face, curta essa ideia. Tem mais recados aqui, né, Claudinho? Vamos lá. Aqui a gente leu, o Divino Costa. Verdade, Claudinho. Olha a diferença desse time que jogou nesse jogo do Vila. Nem parece aquele que vinha jogando antes. O Vila que jogou contra o Sampaio Corrêa não deu um chute no gol. Quero ver ele chutando de todas as formas. O que vale é ganhar bola na rede. O Vila está bem organizado na zaga e no meio, mas o ataque estava deixando muito a desejar, mas funcionou contra o Goiás. A Juscelena Caldeira, estamos aqui na Casa do Branco. Mande abraço para nós. A Juscelena está feliz da vida vilanovense. O Vinícius, filho, o Vinícius, filho dela. Vilanovense, feliz da vida. O Vinícius estava lá em Barreto, sábado. Ao invés de curtir o show do Gustavo Lima, que por sinal durou 6 horas, ficava mandando mensagem pro povo, pegando o pé. Aí um abraço também para o esposo da Lena, o Edson.
Esse está triste. Esse Esmeraldino. Não, Rafael, que é o outro filho, está triste também. Que é Esmeraldino. Eles são Savana Cervejaria, que vai ser nosso parceiro aqui no Sport Face. Um abraço para o Branco, um abraço para a Lília e para o filho da Lília, o Marcos, que é Vila-Novense também. Mais recados aqui. Gabriel Batista aqui. Isso aí. Comemora. Aí, Olina Alves da Silva. Boa noite a todos, especialmente ao meu sobrinho Rodrigo Alves. Obrigado, tia. Beijão. O Gabriel já deu o recado dele. O Bruno Henrique. Morrinhos, Goiás, está na audiência. Obrigado a galera de Morrinhos, minha querida Morrinhos. Falar não tem muito o que falar, não. Acho que ele está certo no desabafo dele, porque agressão, eu já falei isso 1000 vezes, eu sou contra, não defendo. Nunca vou defender agressor. Nada leva, nada pode levar à agressão. Entendeu? Então não comungo dessa ideia. E enfim, o Emerson Maria, para mim, está coberto de razão no desabafo dele. Rodrigo, além de estar coberto de razão, eu acho que ele pontuou umas coisas muito interessantes nessa entrevista dele de desabafo. Primeiro, o time que jogou antes é o mesmo que jogou contra o Goiás. É o mesmo. Não, o Heitor era reserva. Não, vamos colocar ali dos jogadores, principalmente que jogou com Sampaio e Correia, só o Heitor. Só o Heitor. O resto são todos. O Anderson voltou. Então, eu estou falando assim, do que ele tem em mãos. Do que ele tem em mãos. Então, ele colocou o time, só que uma coisa que ele pontuou é o seguinte, esses jogadores que estão aqui, eles não vêm aqui para perder. O torcedor tem que entender isso. Com o orçamento que o Vila tem, né, como ele colocou, que é o 15º orçamento da Série B, gente. Deixar o Vila na colocação que ele está hoje, então assim, é para o torcedor vila-novense ter muita paciência. Agora, o que deixou ele mais nervoso ainda, que provocou esse desabafo, foi um jogador, um torcedor, né, que não podemos chamar essa pessoa de torcedor, que fez tudo isso que ele colocou nessa entrevista. Que eu acho que tem que punir essa pessoa, né? Além de punir, ele ouviu o recado. Não vai acontecer novamente. E o Rodrigo, assim, eu não sei se é o ideal, se é importante, enfim. Mas todos, todo elenco de futebol, todos os times que viajam para fora, Flamengo, Atlético, Goiás, ele tem um grupo de segurança que acompanha esse elenco. Para que esse segurança? Para que ele serve? É aquele segurança para não chegar até você. Você é um treinador, Emerson Maria. Antes de chegar em você, esse segurança, ele barra aquela pessoa. Por quê? Porque quando acontece esse tipo de coisa que vai direto com a pessoa, não tem como o treinador reagir. O segurança não, amigo. Você se vira um tipo de torcedor desse aí, que fala que é torcedor, se peitar um segurança igual o Marcelão, que é do Atlético, o Marcelão só dá uma abraçada nele e fala assim, resolve comigo. Detalhe, evita chegar em diretor de futebol, em jogador, em treinador, e ameniza um pouco. É certo? Não é certo esse tipo de torcedor. Mas um tipo de trabalhador desse, igual o segurança desse, coloca respeito e esse tipo de torcedor, ele vai pensar duas vezes antes de aproximar dos profissionais. Um abraço aqui para a jornalista Claudiane Rodrigues, competente também, ligada com a gente. Obrigado pela audiência aí. Gustavo Rezende com a gente, meu amigo Josafá, o popular Santos, goleiro. Esse eu joguei com ele, no América de Morrinhos. Revelado no Vila, o Santos. É Josafá, né? Porque na intimidade, mas ele, o codinome dele como jogador era Santos, uma das pessoas mais fantásticas e bem-humoradas que eu já conheci. Mais recados, vamos lá. Mais para cima um pouquinho, Claudinho. A gente já não leu. Aqui. Everton Garcia, Rodrigo, o América vai escapar? Ganhou, daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, né, os resultados. Agora a gente fala do seu América. E assim, ganhou, né? Foi para 7 pontos, ainda está na zona do rebaixamento, mas está empatado com a Evangélica. Vai ser um palho duro, né? Muito difícil ainda a situação do América, mas a vitória de ontem dá um alento. E o Nilson Moreira da Silva está aqui. Olá, Nilson. Obrigado, compartilha aí, Nilson. A Nájila Ruf está com a gente, um abraço para ela, um abraço para o Renatinho, o esposo dela, um abraço para o Niltinho, lá em Piracanjuba, ele trabalha no CAP, que é o Clube Atlético Piracanjuba. Um abraço para ele também, sempre audiência, trabalha tudo aí com a base do futebol. A Nájila Vila, a Josinha Santos, grande técnico para uma grande
grande equipe. O Eduardo Costa, sempre em Goiás, maior do Centro-Oeste. Rodrigo da Silva. Parabéns, parceiro, tá fera demais. Rodrigão Morrinhos. Valeu, Rodrigão, meu zagueiro, gente finíssima. Tamo junto. A Josinha, Piu Piu continua só com o Vasco. Piu Piu, pra quem não sabe, é o Eduardo Costa, que não é o cantor, mas é muito melhor que o cantor, sem dúvida nenhuma. Os dois só empatam na bebida. Os dois bebem igual. Mas no dinheiro, Dudu tem mais que o cantor. Enfim, né? Vamos bola pra frente. Por falar em bola pra frente, vamos falar do Atlético, porque o Atlético é o Goiano do G4. Sim. O Atlético venceu na sexta-feira o CRB 1-0, gol do André Luiz no finalzinho do jogo. E um golaço. Belo gol. Pegou de primeira. Um contrapé do goleiro. Contrapé, quer dizer, ficou difícil pro goleirão do CRB. E aí o Atlético com 36 pontos, ou melhor dizendo, com 37 pontos está no G4, tem 36 é o Goiás. E assim, independente do momento do campeonato, se é na primeira, na segunda ou na 23ª rodada, o importante é vencer. Exatamente. Se vai convencer, problema. E o Atlético está fazendo isso. Não está sendo aquele futebol... Nossa, vistoso, né? Mas é um futebol objetivo. Característica do Cláudio Tencati desde a época do Londrina. Ele saiu da Série B para C com Londrina, da C para B e quase subiu da B para A. Então, o que o Cláudio Tencati fez em Londrina, hoje ele está fazendo e bem, muito bem, no Atlético. É um futebol de grupo, não tem, você vai pegar quem? Tinha um Júnior Brandão que era o artilheiro, foi embora. Quem que você vai falar assim, nossa, quem é o principal destaque do Atlético? Não tem aquele jogador que se destaca mais, tinha um Brandão. Mas agora não tem. Por quê? É o conjunto. Eu posso até dar um voto para o Júnior César, porque a maioria dos gols do Atlético sai do pé dele. A maioria sai do pé dele. Ele deu assistência para o Kaiser, Renato Kaiser contra o Curitiba, deu para o Júnior Brandão no jogo anterior, lá no Olímpico, deu assistência agora, sexta, para o André Luiz. E o Atlético venceu por 1-0. Tá bom? Não. Precisa sempre melhorar e evoluir. Por isso, inclusive, o Thiago, atacante que estava no Paraná, marcou 3 gols pelo Paraná. Está aqui em Goiânia, realizou exames hoje e, se aprovado, assina contrato até o fim da temporada. Contrato por empréstimo. Parabéns ao Atlético, não sei se vai dar certo ou não, mas trouxe um jogador para ter no elenco. Se vai substituir o Júnior Brandão também, a gente não sabe. Mas contratou, repôs a peça, está empregando o dinheiro, ou vai empregar o dinheiro da venda, 7 milhões que o Atlético recebeu por negociar 40% dos direitos do Júnior Brandão, dos 70% que o Atlético tinha. 1-0 em cima do CRB. G4 para o Dragão, firme e forte na briga pelo acesso. Rodrigo, esse momento ele é decisivo, igual você colocou, tem que ganhar. É 1-0, 6-0, principalmente jogando em casa. Então o Cláudio Tencati ele tem assim total responsabilidade por isso tudo que está acontecendo. Igual você detalhe, jogou sem o Pedro Bambu. Exatamente. Então assim, analisando geralmente, a gente está falando do Atlético, mas eu quero dar só uma pincelada dos 3 times. Hoje, os 3 times goianos na Série B está bem servido de treinador. Goiás é o Ney Franco, o Vila Nova é o Emerson Maria e o Cláudio Tencati no Atlético. Então, assim, muito boa sua colocação. Então, assim, hoje nós estamos muito bem servidos de treinadores, porque eles estão fazendo time, né? Desmontado, monta, desmonta, contusão, e eles estão colocando os times na regularidade. E o Cláudio Tencati vem mostrando isso. Num jogo difícil desse, né? A gente sabe do CRB, tanto que ele está aí também brigando para sair ali do meio, para subir. Então, ele vem mostrando, o treinador vem mostrando um elenco que tem, ele sabe fazer o arroz e feijão. E o arroz e feijão é o quê? Ganhar dentro de casa e buscar um pontinho fora. Isso, o Atlético joga agora sexta-feira contra a Ponte Preta, contra o Londrina, que joga com a Ponte ao Vila, joga com o Londrina 7h15, o jogo era sábado, 4h30 da tarde, a CBF antecipou para sexta-feira, 7h15 da noite. E aí a Ponte Preta ela é nona colocada com 33 pontos, o Atlético é o quarto com 37. Esse equilíbrio da competição faz isso. Vários confrontos diretos durante as rodadas. E o jogo, a vitória foi muito importante contra o CRB, porque recolocou o Atlético no G4,
Principalmente também porque ele tem agora pela frente a Ponte Preta, tem 33 pontos, e mesmo, digamos que o Atlético perca Tá embalado, né? a Ponte Preta não passa. Não ultrapassa a situação que viveu o Goiás com o Vila, né? O Goiás perdeu o clássico, mas o Vila não o alcançou. Então, assim, o Atlético está nessa campanha muito bem feita, muito bem realizada, está conseguindo se sobressair mais do que leva tropeço, e por isso está no G4. Agora, passa também a ter essa importância no jogo de sexta-feira, porque se ele perde, beleza, ele não é ultrapassado nem alcançado pela Ponte Preta. Mas se ele ganha, ele já abre 6 pontos, ele vai para 40, 7 pontos. Ele abre 7 pontos de vantagem para a Ponte Preta, quer dizer, se distancia de um concorrente direto. Exatamente. E nessa reta agora, Rodrigo, nesse momento agora da Série B, é aquele negócio, é fazer o dever de casa e buscar pontos fora. Essa é a estatística. Fazer o jogo em casa, ganhar os 3 pontos, fazer o dever de casa e buscar um pontinho fora. E se vier 3, melhor ainda. Não pode perder pontos. Abraçando aqui a galera ligada com a gente. Tá aqui o Bruno Henrique. Difícil o América escapar, time muito limitado. Concordo, Brunão. O Breno Buarque está ligado com a gente. Boa noite, meus amigos. Vila. Esse nome de Vila foi o Breno colocou aqui, ó. E completou dizendo: sábado os Macambira vão pegar outra goleada. Sábado, 7 da noite, Olímpico, Goiás e Fortaleza. O Eberson Moraes, o popular Moção, está com a gente. Moção, eu estou com o link aqui. Agradecer meu amigo Alex Rodrigues, que fez um trabalho aí de montagem dos gols, que eu narrei o clássico da CBN sábado. Vou mandar para você assim que terminar o programa, tá bom? Era para ter mandado mais cedo, mas na correria eu acabei esquecendo. Moção, mas obrigado pelo carinho. O Liberato Miranda Neto, boa noite. Ô, Liberato, obrigado. Compartilhe aí, Liberato. O Denner Moreira está ligado com a gente também, da pizzaria El Shaddai. A Shirley Cardoça, concordo com você. E o Ítalo Calazar Ramalho está aqui. Parabéns pelo programa, boas análises. Vamos dar uma passada na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ícaro vai colocar para a gente agora aí os jogos, os resultados dos jogos da rodada do final de semana. Por favor, coloquem para a gente, Ícaro, a Série A do Campeonato Brasileiro, os jogos, os resultados. Depois a gente vem com a classificação. O Ícaro está ali pegando para poder colocar para a gente. Colocou. Os jogos foram, antes aqui o Denner Moreira diz, Goiás vai subir, grande abraço. Valeu, Denner. Na Série A tivemos sábado Santos 1, Bahia 0, Atlético Paranaense 2, Grêmio 1, Corinthians 1, Paraná 0, Cruzeiro 2, Fluminense 1, Botafogo 2, Sport 0. Ontem, pela manhã, São Paulo sofreu, mas ganhou do Ceará 1-0. À tarde, América 2, Flamengo 2, Vitória 1, Atlético Mineiro 0, Inter 0, Palmeiras 0. E à noite, o Vasco bateu a Chapecoense pelo placar de 3-1. O Ícaro agora pode colocar a classificação para a gente, a primeira parte da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, Ícaro, que tem o São Paulo na liderança com 45 pontos. O Ícaro vai colocar agora aí para a gente. O São Paulo líder 45, o Inter é segundo 42, o Flamengo terceiro 41, o Palmeiras é quarto 37, o Grêmio quinto 37, o Atlético Mineiro é sexto 34 pontos, o Cruzeiro é sétimo com 30, o Corinthians oitavo 29, o América Mineiro é nono, olha o América, comandado pelo Adilson Batista, nono colocado 26 pontos, o Fluminense é décimo também 26, o Botafogo é décimo primeiro com 25, o Santos décimo segundo com 24, o Vasco também tem 24 pontos e 2 jogos a menos, é o décimo terceiro, o Vitória é décimo quarto 22 pontos, o Bahia 15º 22, olha a dupla Bahia juntinha. O Atlético Paranaense 16º com 21, na zona do rebaixamento. A Chapecoense também com 21 pontos na 17ª posição. O Sport, esse vai cair, hein? É 18º com 20. O Ceará é 19º com 17. E o Paraná é o lanterna com 15 pontos. Rodada boa para o São Paulo, que voltou a abrir 3 pontos de vantagem para o Internacional. Vamos passar a bola agora aí para a divisão de acesso, que teve rodada ontem. Rodada importante de confrontos diretos para trazer para a gente os resultados dos jogos. Tivemos na divisão de acesso o América batendo o Santa Helena no confronto direto na briga contra o rebaixamento pelo placar de 3-2. Santa Helena fez 1-0, o América empatou, Santa Helena fez 2-1, o América virou. O Craque ganhou do Goiânia 1-0, o Goianésia bateu o Novo Horizonte 2-0, a Jataiense venceu pelo placar de 3-2 e o Tacão venceu o Jaraguá, a Trindade venceu o Jaraguá por 3-1. Na classificação agora, aí para a gente, a classificação da divisão de acesso, a liderança é do Craque, tem 22 pontos, quase lá, quase com acesso garantido.
o Novo Horizonte é segundo, 18, o Goiânia é terceiro, 17, o Goianese é quarto, 16, o Trindade é quinto, 15, encostou no G4, o Jaraguá é sexto, 12, a Jataiense é sétima, 10, a Evangélica é oitava, 7 pontos, e aí os dois na zona do rebaixamento, o América de Morrinhos também tem 7 pontos, e o Santa Helena que tem 4 pontos. Santa Helena mandou, contratou um treinador na segunda, pode voltar pra gente, Ícaro? Na segunda, e aí quando foi na quinta-feira, o Ariel Mamed, ele falou, rapaz, você precisa saber uma coisa, eu vou ficar nessa barca não. Saiu, e aí o treinador que tinha assinado o contrato para o início da competição, voltou agora. Então, com toda essa bagunça, infelizmente, o Santa Helena, uma cidade maravilhosa que eu gosto muito, é um forte candidato para terceira. Vai cair. Rodrigo, nós fizemos uma mudança radical. Saímos do primeirão do Brasileirão para a divisão de acesso do Goianão. Mas é isso aí. O importante é a inclusão. E a minha mãe me corrige aqui, eu falei 1-0 Santos ganhou de 2-0 do Bahia. Obrigado, viu, mãe? O Liberato Miranda Neto, Foguete Esmeraldino parou no sinal vermelho. Sábado continua subindo, vai continuar subindo. A Claudiane Alves está lá em Morrinhos, está ligada com a gente. Também o Luiz Alberto Dias Guedes está respondendo aqui o Liberato Miranda Neto. Moché, aguenta, que Tigrão arrebenta. Tá certo. Então é isso aí, né, Claudinho? Falamos do clássico, trouxemos aí a entrevista, o desabafo do Emerson Maria, também os melhores momentos de Vila 3-0 no Goiás. Agradecendo o nosso amigo cinegrafista Léo Fidelis, que fez esse trabalho com a gente. Obrigadão, viu? Grande abraço, Léo. Obrigado pela parceria. Um abraço também para o Alexandre Alves, também cinegrafista, que deu umas dicas para a gente. Alexandre, um abração. Vamos entrar em contato com ele. Nós temos que trocar muitas figurinhas aí. Falamos da Série B, classificação, resultado, Série A, divisão de acesso. Então é isso, né, Claudinho? É isso aí. Muito obrigado e até lá. Essa semana está só começando. O Eduardo Costa já prometeu que vai vir aqui assistir o programa com a gente e vai trazer um brinde. Do Dudu, trabalhei com ele na TV Anhanguera, no grupo Jaime Câmara, ele na TV e eu na rádio, pessoa boníssima. Pessoa muito bacana, que eu gosto muito, um irmãozão mesmo que eu tenho. E outros brindes também. O pessoal perguntou se teríamos brinde hoje. Hoje não. Começo de semana a gente está debatendo isso aí. Isso aí que eu digo é o que aconteceu no final de semana. Mas durante a semana, muitos brindes para vocês, com certeza. É o Sport Face. Segunda temporada, só crescendo. Graças a Deus estamos alcançando números incríveis que jamais imaginávamos alcançar tão rapidamente. E é por isso que a gente sempre pede. Hashtag SportFace, curta essa ideia, compartilhe a nossa página, sua linha do tempo, divulgue pra gente, faça esse trabalho que a recompensa vem. A recompensa uma hora chega, mesmo que não seja da nossa parte, a gente é pobre, né, Claudinho? Mas calma, a gente vai criar uma estrutura que todo mundo, sem estrutura a gente está sorteando, centro salgado, ingresso. Rapaz, nós estamos bem na fita. E o Dudu disse aqui, ó, vou sim, Vascão campeão. Você vai vir, mas o Vascão vai ser campeão. Esse ano não, Dudu. Então vamos embora, né, Claudinho? Abraço, meu parceiro. SportFace, curta